Imaginem a cena. Um milionário no topo de seu império, cercado pelo luxo frio de um escritório no 30º andar. Seus dedos tamborilam impacientes sobre a mesa de mogno enquanto ele se prepara para fazer uma ligação que considera rotineira, demitir uma funcionária por faltas injustificadas. Mas do outro lado da linha, não é a voz de uma adulta que responde. É uma vozinha infantil, desesperada, tremendo de medo. Papai? Alô? É você? A mamãe não acorda. O que este homem não sabia é que aquela ligação, feita com a intenção fria de destruir o sustento de alguém, iria despedaçar todas as certezas de sua vida meticulosamente construída. Esta é a história real de Henrique Almeida, um homem que construiu um império baseado em 3 pilares: disciplina brutal, eficiência impiedosa e tolerância absolutamente zero para qualquer forma de incompetência. Um homem que havia esquecido completamente o que significa ser humano. E vocês não vão acreditar no que aconteceu depois daquele telefonema, porque às vezes as decisões que tomamos com frieza calculada podem nos levar a lugares que jamais imaginamos. E às vezes, uma criança assustada pode salvar a alma de um homem que nem sabia que estava perdido. Henrique Almeida tinha 52 anos e 3 princípios inabaláveis: disciplina, eficiência e tolerância zero para a incompetência. Sua mansão era um museu de solidão. Seu escritório, um templo de frieza calculada. Vejam, Henrique não era apenas rico. Ele era obscenamente rico. O tipo de rico que faz outros ricos se sentirem pobres. Sua mansão tinha 15 quartos, mas ele dormia sempre no mesmo. Tinha uma garagem com 8 carros importados, mas dirigia sempre o mesmo Mercedes preto. Tinha funcionários que o serviam há anos, mas não sabia o nome completo de nenhum deles. O cheiro de couro das poltronas importadas misturava-se ao aroma artificial do ar-condicionado, criando aquela atmosfera gélida que tanto apreciava. Era como se até o ar do seu escritório fosse calculado, medido, controlado. Naquele dia fatídico, uma quinta-feira comum de março, o relatório de RH destacava em vermelho: Clarice Oliveira, faxineira, 3ª falta consecutiva, sem justificativa. Para Henrique, a decisão era simples, matematicamente simples. Clarice seria demitida. Rápido, cirúrgico, sem espaço para desculpas ou súplicas emocionais que ele tanto desprezava. Mas aqui está algo que vocês precisam entender sobre Henrique Almeida. Ele não era necessariamente um homem mau. Ele era pior. Era um homem indiferente. E a indiferença, meus amigos, pode causar muito mais destruição que a própria maldade. Um homem mau pode ser confrontado, pode ser mudado. Mas um homem indiferente, ele simplesmente não se importa o suficiente para sequer considerar o impacto de suas ações. Vejam a ironia cruel do destino. Enquanto Henrique preparava seu discurso sobre responsabilidade profissional, ajustando cada palavra para maximizar o impacto e minimizar o tempo perdido, Clarice Oliveira estava em casa, inconsciente no sofá, seu corpo finalmente cedendo a meses de privação silenciosa. Ela estava morrendo. Literalmente, morrendo. E sua filha de apenas 6 anos, Isabela, estava sozinha, aterrorizada, tentando acordar a mãe que não respondia, sem saber o que fazer, sem ter para quem ligar. Porque vejam, Isabela não tinha avós, não tinha tios, não tinha vizinhos próximos o suficiente. Seu pai havia abandonado a família 2 anos antes, deixando apenas o rastro de violência e o cheiro de álcool barato. Tudo que Isabela tinha era o número do trabalho da mamãe, anotado num papel ao lado do telefone. Um número que sua mãe havia deixado para caso de emergência. E aquela era definitivamente uma emergência. Quando Henrique discou aquele número, esperava encontrar uma funcionária irresponsável do outro lado. Tinha seu discurso pronto, suas palavras afiadas como lâminas. O que ele encontrou foi algo que nenhum MBA, nenhum curso de liderança, nenhum treinamento executivo poderia tê-lo preparado. Tio, a mamãe não acorda. Eu tentei balançar ela, mas ela não abre os olhos. Prestem atenção neste detalhe perturbador. Isabela chamou Henrique de tio, mesmo sem nunca tê-lo visto. Para uma criança de 6 anos em desespero absoluto, qualquer adulto que atendesse o telefone era sua única esperança de salvação. Henrique, confuso,
Verificou o número novamente. Estava correto. Era o número da funcionária que ele estava prestes a demitir. Não, criança, eu preciso falar com Clarice Oliveira, disse ele, tentando manter o tom profissional apesar da situação completamente inusitada. Tio, a vozinha tremulou do outro lado da linha. A mamãe não acorda. Eu tentei balançar ela, mas ela não abre os olhos. E então veio a pergunta que fez o mundo de Henrique parar completamente. Como assim ela não acorda? Onde vocês estão? Em casa, tio. A mamãe estava no sofá vendo televisão e de repente ficou quietinha. Ela não está respirando direito. Faz um barulho estranho. Henrique sentiu seu sangue gelar quando a criança continuou, agora chorando baixinho. Eu não sei o que fazer. Papai foi embora há muito tempo. E aqui está o que me arrepia até hoje nesta história. Isabela, com apenas 6 anos, estava tentando ser corajosa, tentando não chorar alto demais, tentando não incomodar o homem importante do outro lado da linha. Porque Clarice havia ensinado sua filha a ser educada, a não incomodar, a não pedir demais. Mesmo quando estava morrendo, os ensinamentos de sobrevivência que ela havia passado para Isabela estavam ali. Não seja um incômodo, não chame atenção, não peça ajuda, a menos que seja absolutamente necessário. Escute com atenção, disse Henrique, forçando calma na voz enquanto seu coração disparava. Qual é seu nome? Isabela. Tenho 6 anos. Isabela, você foi muito corajosa ao atender o telefone. Agora preciso que me diga. Sua mãe está respirando? Acho que sim, mas bem devagarzinho. E ela fez xixi na roupa. Esse detalhe, ela fez xixi na roupa, foi o que finalmente quebrou a armadura profissional de Henrique. Porque uma criança de 6 anos mencionando isso com aquela mistura de confusão e vergonha revelava o quão grave a situação realmente era. Henrique já estava pegando as chaves do carro, o terno impecável esquecido, a reunião importante cancelada mentalmente, o discurso de demissão evaporado. Isabela, você sabe seu endereço? A menina recitou o endereço com voz trêmula. Henrique anotou rapidamente, reconhecendo o bairro periférico onde alguns de seus funcionários moravam. A distância até lá seria de pelo menos 40 minutos no trânsito pesado da tarde. Escute bem, Isabela. Vou ligar para uma ambulância agora mesmo e depois vou até aí. Você consegue abrir a porta quando eu chegar? Consigo, tio. Mas você vai mesmo vir? E então veio a frase que despedaçou algo dentro de Henrique. Mamãe sempre fala que o patrão dela é uma pessoa muito importante. Pensem nisso por um momento. Uma criança de 6 anos, no momento mais aterrorizante de sua vida, questionando se um adulto importante realmente se importaria o suficiente para ajudar. Henrique parou no meio do corredor, atingido pela inocência daquela pergunta. Por um momento, viu-se através dos olhos de uma criança assustada. Alguém poderoso o suficiente para ajudar, mas distante demais para se importar realmente. Vou sim, Isabela. Aguente firme. Henrique dirigiu como nunca havia dirigido em sua vida, meticulosamente planejada. O Mercedes preto cortava o trânsito com urgência, enquanto ele alternava entre ligar para o SAMU e tentar acalmar Isabela pelo viva-voz. A voz da menina havia se tornado seu guia através de um território completamente desconhecido. O medo genuíno por outra pessoa. Tio, a mamãe fez aquele barulho de novo, disse Isabela, claramente tentando ser corajosa, apesar do terror na voz. Está bem, Isabela. A ambulância já está a caminho. Você está sendo muito forte. Henrique surpreendeu-se com a gentileza que brotava naturalmente de sua voz, algo que seus funcionários jamais haviam escutado. Algo que ele mesmo havia esquecido que era capaz de sentir. Quando finalmente chegou ao endereço, 38 minutos depois daquela ligação que mudou tudo, Henrique estacionou em frente a uma construção que o chocou profundamente. A casa de Clarice Oliveira era um barraco de madeira e alvenaria mal acabada, com paredes descascadas e rachaduras que expunham os tijolos por baixo. O telhado de telhas velhas parecia prestes a desabar com a próxima chuva forte. Um pequeno jardim na frente mostrava tentativas desesperadas de flores lutando para sobreviver em solo pobre. A disparidade entre sua mansão de 15 quartos e aquela realidade atingiu Henrique como um soco no estômago, como um tapa na cara que o forçava a acordar. Isabela abriu a porta antes mesmo que ele batesse.
Era uma menina miúda, franzina demais para sua idade, de cabelos cacheados presos com um elástico desgastado que provavelmente já havia sido usado dezenas de vezes. Vestia uma camiseta rosa desbotada grande demais, claramente uma doação ou herança de alguém maior, e chinelos de borracha furados, remendados com fita adesiva. Seus olhos castanhos, enormes de medo e esperança, se iluminaram ligeiramente ao vê-lo. O tio veio mesmo. Sussurrou como se fosse um milagre. Como se adultos importantes nunca cumprissem suas promessas para crianças como ela. E sabe o que me parte o coração? Ela estava certa em duvidar. Quantos adultos em sua curta vida haviam prometido coisas e desaparecido? Começando pelo próprio pai. Henrique agachou-se para ficar na altura de Isabela, um gesto que jamais fizera com criança alguma, nem mesmo com seu próprio filho quando era pequeno. Claro que vim. Onde está sua mãe? Isabela o conduziu até uma sala diminuta que funcionava como sala de estar, quarto e sala de jantar simultaneamente. Henrique teve que se curvar ligeiramente para passar pela porta baixa. O ambiente revelava uma pobreza digna, mas devastadora. Poucos móveis, todos velhos e remendados, mas limpos. Um sofá desgastado onde Clarice estava desacordada, coberta com um cobertor fino que já teve dias melhores. Uma televisão pequena e antiga sobre uma caixa de feira. Na parede, desenhos de Isabela fixados com fita adesiva, os únicos elementos decorativos daquele lar. Henrique reconheceu vagamente a mulher que via esporadicamente pelos corredores da empresa, sempre discreta, sempre trabalhando em silêncio, sempre invisível. Agora, vendo-a inconsciente e claramente doente, sentiu uma vergonha inexplicável por nunca ter realmente prestado atenção nela como ser humano. Clarice estava pálida, com respiração superficial e irregular. Sua pele tinha uma cor acinzentada preocupante. Havia uma mancha escura no sofá onde, como Isabela havia dito, ela perdera o controle da bexiga. Um sinal claro de quão grave era seu estado. Há quanto tempo sua mãe está assim? Perguntou Henrique, verificando discretamente o pulso de Clarice. Estava fraco, irregular. Desde a hora do almoço. Ela disse que estava com dor de cabeça e foi deitar um pouquinho. Isabela enxugou o nariz na manga da camiseta. Aí ela ficou fazendo barulhos estranhos e não acordou mais. O som da sirene da ambulância ecoou na rua estreita. Henrique sentiu um alívio imenso, mas também uma ansiedade crescente. E agora? O que aconteceria com Isabela enquanto Clarice recebesse atendimento médico? A pergunta o surpreendeu por sua espontaneidade. Quando havia começado a se preocupar genuinamente com o bem-estar de pessoas que não faziam parte de seu círculo imediato, quando havia começado a sentir que tinha alguma responsabilidade, além de assinar contra-cheques, os paramédicos chegaram rapidamente, profissionais e eficientes. 2 homens de uniforme azul entraram na casa minúscula com uma maca e equipamentos médicos. Após uma avaliação inicial rápida mas minuciosa, confirmaram que Clarice precisava ser hospitalizada imediatamente. Sinais vitais instáveis, pressão arterial perigosamente baixa, 70/40, sinais de desidratação severa e possível falência de órgãos. Precisamos levá-la agora. Senhor, o senhor é parente da paciente? Perguntou um dos paramédicos, preparando a maca. Sou o empregador dela. Henrique respondeu, a palavra soando estranha em seus lábios. Empregador. Que palavra fria, que palavra distante para descrever uma relação que, de repente, parecia muito mais complexa. E a criança? Ela tem algum parente que possa ficar com ela? Henrique olhou para Isabela, que se agarrara à sua perna com a confiança desesperada de quem não tinha mais ninguém no mundo. Seus dedinhos pequenos seguravam firme o tecido caro de sua calça social italiana. A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir sua vida cuidadosamente estruturada. Tio, você vai ficar comigo? Isabela levantou os olhos. Aqueles olhos castanhos enormes, cheios de medo e esperança, e Henrique viu neles uma vulnerabilidade que despedaçou algo dentro de seu peito. Algo que estava endurecido há tanto tempo que ele havia esquecido que existia. Vou, disse Henrique, surpreendendo a si mesmo. Vou ficar com você. Os paramédicos levaram Clarice na maca, iniciando procedimentos de emergência mesmo enquanto a transportavam. Isabela tentou seguir, mas Henrique a segurou gentilmente. Precisamos deixar os médicos cuidarem da sua mãe agora.
Vamos encontrá-la no hospital. Está bem? No hospital, Henrique descobriu-se em território completamente desconhecido. Segurar a mão pequena e trêmula de Isabela enquanto aguardavam notícias sobre Clarice era uma experiência que desafiava décadas de distanciamento emocional calculado. A menina permanecia grudada nele como se fosse sua única âncora em meio à tempestade. E talvez fosse. A sala de espera do hospital público era um microcosmo de desespero e esperança. Pessoas de todas as classes sociais reduzidas ao mesmo denominador comum. Medo por alguém que amavam. Henrique, em seu terno italiano de R$ 5.000, sentado ao lado de Isabela em sua camiseta remendada, era uma imagem que resumia todas as contradições daquela situação. Doutor, como está a situação? Henrique perguntou quando finalmente um médico se aproximou da sala de espera, quase 2 horas depois. O doutor Rodrigues, um homem de meia idade com um olhar cansado, mas gentil, típico de quem trabalha em hospital público há décadas, consultou a prancheta antes de responder. Sua expressão era grave. A senhora Oliveira está estável por enquanto, mas o quadro é extremamente preocupante. Desidratação severa, anemia profunda, hemoglobina em 6 quando o normal seria acima de 12, e sinais claros de desnutrição prolongada. Henrique sentiu seu estômago se contrair. Pelo que conseguimos apurar através dos exames iniciais, continuou o médico, ela vem escondendo sintomas há semanas, possivelmente meses. O corpo dela está em estado de colapso por falta de nutrientes básicos. Isabela apertou a mão de Henrique com mais força, mas não entendeu completamente o que o médico estava dizendo. Era melhor assim. A mamãe vai ficar boa? Vamos cuidar muito bem dela, o doutor Rodrigues respondeu com um sorriso tranquilizador, que não alcançou seus olhos preocupados. Mas ela precisará ficar internada por alguns dias, talvez semanas, para recuperar as forças. Henrique fez a pergunta que precisava fazer. E a criança? Ela não tem outros parentes? Segundo os registros de emergência que conseguimos acessar, não há contatos além do trabalho da mãe. Nenhum familiar próximo listado. O pai... O médico hesitou, olhando para Isabela. Não está presente. O senhor mencionou ser o empregador dela? Sim. Henrique hesitou, percebendo que aquela simples palavra carregava implicações que ele não havia considerado. Clarice trabalha em minha empresa há 2 anos. Durante a conversa, Isabela adormeceu no colo de Henrique, exausta pelo estresse traumático do dia. O peso da criança em seus braços, tão leve que era quase assustador para uma menina de 6 anos, despertou algo profundamente enterrado em sua memória. A lembrança distante de carregar seu próprio filho, Gabriel, assim. Antes do divórcio amargo e das batalhas judiciais que transformaram o amor paternal em uma ferida que ele preferira esquecer, enterrar sob camadas de trabalho e indiferença. Senhor Almeida, o doutor Rodrigues disse baixinho para não acordar Isabela. Posso ser franco com o senhor? Henrique assentiu. A senhora Oliveira estava claramente lutando contra a doença sozinha. Pelo estado dela, pela desnutrição severa, suspeito fortemente que vem se privando de alimentação adequada para garantir que a filha tivesse o necessário. É um padrão que vemos com frequência em mães solteiras em situação de extrema pobreza. Henrique sentiu um nó no estômago que parecia querer sufocá-lo. Quantas vezes havia visto Clarice nos corredores da empresa? Sempre discreta, sempre eficiente, sempre trabalhando em silêncio, sem nunca reclamar, sem nunca pedir nada, sem nunca suspeitar do drama silencioso que ela enfrentava em casa. A culpa começou a corroer sua consciência como ácido. Ela pode receber visitas? Por enquanto, não. Está sedada e precisando de repouso completo para estabilizar. Talvez amanhã, se responder bem ao tratamento. Henrique olhou para Isabela, que dormia pacificamente em seus braços apesar de todo o trauma do dia. A confiança absoluta que ela depositara nele, um estranho que ela conhecia apenas como o patrão da mamãe, era simultaneamente tocante e aterrorizante. Que tipo de homem ele havia se tornado para que uma criança desesperada o visse como salvação? E, mais importante, seria capaz de ser a salvação que ela precisava? De volta ao carro, com Isabela sonolenta no banco traseiro cuidadosamente presa com o cinto de segurança, Henrique enfrentou uma decisão que mudaria absolutamente tudo. Levar a menina para sua mansão significava cruzar uma linha que jamais imaginara atravessar.
Sua casa era seu santuário, um espaço meticulosamente organizado, onde nada acontecia sem seu controle absoluto. Cada objeto tinha seu lugar. Cada minuto tinha seu propósito. Cada ambiente refletia sua necessidade de ordem e controle. E agora, ele estava prestes a trazer o caos personificado. Uma criança de 6 anos traumatizada, assustada e completamente dependente dele. Tio Henrique? Isabela murmurou meio adormecida, usando seu nome pela primeira vez. Você tem comida na sua casa? Estou com fome, mas não quero incomodar. Henrique olhou pelo retrovisor e viu uma criança que tentava ser educada mesmo em sua vulnerabilidade extrema. Mesmo com fome, mesmo exausta, mesmo aterrorizada, Isabela se preocupava em não ser um incômodo. A educação que Clarice havia conseguido dar à filha, apesar de todas as dificuldades inimagináveis, tocou algo profundo em seu coração endurecido. Tenho sim, Isabela. E você não está incomodando nem um pouco. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas em direção ao bairro nobre onde morava, Henrique percebeu que estava carregando mais do que uma criança assustada. Estava levando para casa um espelho que refletiria todas as escolhas que fizera ao longo dos anos, todas as oportunidades perdidas de ser verdadeiramente humano. A mansão surgiu imponente no final da rua arborizada, toda iluminada como um castelo moderno. 3 andares de luxo arquitetônico, jardins perfeitamente planejados, uma fonte no centro do caminho de entrada. Era a manifestação física do sucesso de Henrique. Isabela acordou completamente ao ver a construção majestosa. Seus olhos se arregalaram de admiração e intimidação simultâneas. Nossa! Sussurrou pressionando o rosto contra o vidro do carro. É uma casa de princesa. Henrique estacionou na garagem, que sozinha era maior que a casa inteira de Clarice, e percebeu pela primeira vez como sua residência poderia parecer assustadoramente grande para uma criança pequena. A entrada de Isabela na mansão de Henrique foi como assistir 2 realidades colidirem em câmera lenta. A menina permaneceu parada no hall de mármore importado, seus olhos pequenos percorrendo as colunas imponentes que alcançavam o teto de pé direito duplo, o lustre de cristal austríaco que custara mais que um carro popular, e a escadaria curva de madeira nobre que parecia saída de um filme de época. Seus chinelos furados, remendados com fita adesiva, contrastavam brutalmente com o piso polido que refletia cada movimento como um espelho. Nossa! Isabela sussurrou novamente, sua voz ecoando no espaço amplo. É aqui que você mora, tio, sozinho. Pausa significativa. Henrique observou sua própria casa através dos olhos de Isabela, e pela primeira vez em anos, percebeu o quanto aquele ambiente era frio, vazio e intimidador. Cada objeto caro, a escultura italiana no canto, os quadros de artistas renomados nas paredes, o vaso chinês da dinastia Ming, cada detalhe arquitetônico planejado para impressionar visitantes e demonstrar sucesso, subitamente pareceu excessivo e completamente sem alma. Sim, é aqui, respondeu sentindo-se estranhamente envergonhado pela ostentação. Está com fome? Antes que Isabela pudesse responder, Beatriz, a governanta, apareceu no hall. A mulher de 60 anos que trabalhava para Henrique há uma década, parou abruptamente ao ver a criança. Sua expressão cordial transformou-se instantaneamente em algo entre surpresa e desaprovação mal disfarçada. Seus olhos percorreram Isabela da cabeça aos pés, registrando cada detalhe. As roupas simples e desgastadas, os cabelos despenteados, os chinelos furados. Senhor Almeida, disse em tom controlado, mas claramente desconfortável. Não sabia que esperávamos visitas. A palavra visitas foi pronunciada de uma forma que deixava claro que Beatriz não considerava Isabela exatamente uma visita apropriada para aquela casa. Beatriz, esta é Isabela. Ela ficará conosco alguns dias enquanto a mãe dela se recupera no hospital. Henrique percebeu que não conseguia explicar adequadamente a situação, sem soar como se estivesse se justificando. E por que diabos ele se sentiria obrigado a se justificar em sua própria casa? Beatriz examinou Isabela novamente, mais demoradamente desta vez, notando cada detalhe que confirmava suas suspeitas sobre a inadequação daquela criança para aquele ambiente. As unhas sujas de terra do jardim, as roupas claramente de segunda mão,
o jeito tímido e acanhado. Entendo, senhor, disse finalmente, sua voz profissional mais fria. E onde exatamente ela ficará? A pergunta carregava um subtexto que Henrique captou imediatamente. Beatriz não estava apenas questionando a logística. Estava questionando a própria decisão de trazer a filha de uma funcionária subordinada para a mansão de seu empregador. A mulher, que sempre fora eficiente, discreta e impecável em seu trabalho, agora irradiava uma resistência palpável que deixava o ambiente ainda mais desconfortável. No quarto de hóspedes do segundo andar, Henrique respondeu com firmeza, estabelecendo sem margem para dúvidas que não estava pedindo permissão ou aprovação. Isabela, com aquela percepção aguçada que crianças têm para captar tensões emocionais, mesmo quando não entendem completamente o contexto, aproximou-se de Henrique e sussurrou baixinho, tentando não ser ouvida. Tio, se eu incomodar muito, posso dormir no sofá. Estou acostumada. Às vezes, quando a mamãe ficava muito cansada, eu dormia no sofá mesmo. A inocência da oferta atingiu Henrique como um murro no estômago, tirando completamente seu ar. Uma criança de 6 anos oferecendo dormir no sofá de uma mansão com 15 quartos porque estava acostumada. O que isso revelava sobre a vida que ela havia levado até então? Sobre as privações que havia enfrentado? Sobre como havia aprendido desde cedo a não pedir muito, a não ocupar muito espaço, a não ser um incômodo? Beatriz, por sua vez, pareceu ainda mais desconfortável, como se a humildade genuína da criança apenas confirmasse seus preconceitos sobre gente desse tipo, pessoas que não pertenciam àquele mundo de luxo e privilégio. Você não vai dormir no sofá, Henrique disse com uma firmeza surpreendente, passando a mão protetoramente nos cabelos cacheados de Isabela. Vamos preparar um lanche para você. Venha. Na cozinha, que era maior que toda a casa de Clarice, a situação desconfortável se repetiu com Teresa, a cozinheira. A mulher normalmente alegre e tagarela, que costumava cantar enquanto preparava as refeições, tornou-se estranhamente formal e contida na presença de Isabela. Preparou um sanduíche simples de presunto e queijo, mas sua linguagem corporal gritava desaprovação a cada movimento. As mãos trabalhavam mecanicamente. O rosto estava fechado. Os olhos evitavam contato direto com a criança. Senhor, a menina tem alguma alergia alimentar que eu deva saber? Perguntou continuar 12 de Jan. Teresa, olhando fixamente para Henrique como se Isabela não estivesse presente ali, como se ela fosse invisível. Pode perguntar para ela diretamente. Henrique respondeu, irritado com o tom condescendente e a clara exclusão de Isabela da conversa. Isabela, você tem alergia a alguma comida? Não sei o que é alergia, tio. Isabela respondeu honestamente, já mordendo o sanduíche com apetite óbvio, segurando-o com as 2 mãozinhas como se fosse algo precioso. Mamãe sempre disse que comida não se desperdiça, então eu como tudo o que ela consegue dar. O silêncio que se seguiu foi carregado de desconforto palpável. Teresa e Beatriz trocaram olhares significativos. Aquele tipo de olhar que dispensa palavras porque a mensagem é clara. Claramente interpretando a resposta inocente de Isabela como confirmação de suas suspeitas sobre a origem inadequada da criança, sobre como ela não pertencia àquele mundo, sobre como sua presença ali era inapropriada. Henrique sentiu uma indignação crescente pela atitude de suas funcionárias, mas também, e isso era o mais difícil de admitir, reconheceu que ele próprio nunca havia demonstrado interesse genuíno pelas vidas pessoais de seus empregados. A frieza calculada que sempre cultivara, o distanciamento profissional que sempre mantivera, estavam agora se voltando contra ele através do comportamento dos outros. Beatriz e Teresa estavam apenas espelhando a indiferença que ele próprio havia demonstrado por anos. Como poderia culpá-las por serem frias quando ele próprio havia sido de gelo? Após o lanche desconfortável, enquanto Beatriz relutantemente preparava o quarto de hóspedes, fazendo questão de demonstrar através de cada gesto que aquilo era um grande inconveniente, Henrique levou Isabela para conhecer a casa. A menina se maravilhava com cada ambiente, tocando delicadamente nos objetos como se fossem relíquias sagradas que poderia quebrar com um movimento brusco. Tio, você mora sozinho nesta casa enorme? Perguntou ela ao entrarem na biblioteca,
onde milhares de livros jamais lidos decoravam prateleiras de mogno do chão ao teto. Moro, Henrique respondeu, percebendo pela primeira vez o eco de solidão em sua própria voz. A palavra soou oca, vazia, triste. Deve ser triste, Isabela disse com aquela honestidade brutal que só as crianças possuem, sem filtros sociais ou preocupações em ofender. Nossa casa é pequeninha, mas eu e a mamãe conversamos muito. A gente se conta as coisas do dia, sabe? Mamãe sempre quer saber o que eu aprendi na escola e eu pergunto como foi o trabalho dela. Com quem você conversa aqui? A pergunta inocente atingiu Henrique em cheio, forçando-o a confrontar uma verdade que havia passado anos evitando, enterrando sob trabalho obsessivo e rotinas meticulosas. Sua mansão luxuosa era apenas uma prisão dourada, onde ele havia se isolado voluntariamente de qualquer conexão humana genuína. Tinha funcionários, mas não tinha pessoas. Tinha uma casa, mas não tinha um lar. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas nada que realmente importasse. A primeira noite com Isabela na mansão revelou-se um desafio para o qual Henrique jamais poderia ter se preparado, nem com todos os seus planos meticulosos e contingências empresariais. Às 2 da madrugada, foi despertado por um choro baixinho, abafado, vindo do quarto de hóspedes no corredor. Encontrou a menina encolhida na cama king size, que literalmente parecia engoli-la completamente, deixando apenas uma figurinha pequena no centro de um oceano de lençóis de algodão egípcio, tremendo de medo no escuro. As cortinas blackout que Henrique tanto apreciava para seu sono perfeito haviam transformado o quarto em uma caverna de escuridão absoluta. Para Isabela, acostumada com a luz fraca que sempre ficava acesa em sua casa pequena, aquela escuridão completa era aterrorizante. Isabela, o que aconteceu? Henrique acendeu a luz, revelando o rostinho manchado de lágrimas. Tive um sonho ruim. Ela soluçou, enxugando o nariz na manga do pijama emprestado de Beatriz. Obviamente grande demais, com as mangas enroladas várias vezes. Sonhei que a mamãe não voltava mais e que o papai vinha me buscar para ir embora. Henrique sentou-se na beira da cama, completamente perdido sobre como consolar uma criança assustada. Sua experiência paternal estava enterrada sob anos de ressentimento e dor, ferrugenta pela falta de uso, coberta por camadas de indiferença forçada. Como se consola uma criança? O que se diz? Como se age? Sua mãe vai ficar boa, Isabela. Os médicos vão cuidar muito bem dela. Mas e se ela morrer como a vovó? E se eu ficar sozinha? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto pequeno, deixando trilhas brilhantes à luz do quarto. Eu não quero ir com o papai. Ele grita muito e cheira ruim. E quando grita, ele quebra as coisas. Uma vez ele quebrou todos os pratos da mamãe e ela chorou. Henrique sentiu algo se contrair dolorosamente em seu peito. Uma mistura de raiva e proteção que ele não experimentava há décadas. A menção casual ao pai de Isabela despertou uma curiosidade inquietante, misturada com uma necessidade protetora instintiva que o surpreendeu pela sua intensidade. Faz tempo que você não vê seu pai. Ele foi embora quando eu tinha 4 anos. Mamãe disse que ele ficou doente e precisava se cuidar longe da gente. Isabela enxugou o nariz na manga do pijama, fazendo uma bola de tecido molhado. Mas às vezes ele aparece de noite geralmente e pede dinheiro para a mamãe. Ele bate na porta forte e grita. Quando ela não dá porque a gente não tem, ele fica muito bravo e fala palavrões. Uma vez tentou entrar à força e a mamãe teve que chamar o vizinho. Henrique fechou os punhos involuntariamente, as unhas cravando-se nas palmas de suas mãos. A imagem de um homem intimidando Clarice e Isabela, transformando visitas paternas em episódios de terror noturno, despertou uma fúria que ele não sentia há anos. Uma fúria primitiva, visceral, protetora. Como um pai podia abandonar uma criança tão doce e tão especial, e depois ainda ter a audácia suprema de atormentar a família que deixara para trás, de transformar sua própria filha em fonte de extorsão? Você quer que eu fique aqui até você adormecer? Isabela assentiu vigorosamente, seus olhos ainda brilhando de lágrimas, e Henrique se viu fazendo algo completamente impensável, sentando no chão ao lado da cama, encostando as costas contra o estrado, algo que jamais imaginara fazer. Enquanto a respiração da menina finalmente se tornava regular, cedendo ao sono da exaustão,
Ele refletiu sobre as palavras dela. Um pai que gritava muito e cheira ruim. Claramente um alcoólatra violento. Um pai que aparecia apenas para pedir dinheiro e intimidar. Um pai que transformava cada visita em um episódio traumático. Henrique permaneceu ali no chão, desconfortável mas determinado por quase uma hora, certificando-se de que Isabela estava profundamente adormecida antes de se atrever a se mover. E quando finalmente voltou para seu próprio quarto, não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, processando tudo o que havia acontecido em menos de 24 horas, imaginando onde aquela decisão impulsiva o levaria. Na manhã seguinte, durante o café da manhã na cozinha iluminada pelo sol matinal, Henrique observou Isabela comer com um apetite voraz, que era ao mesmo tempo gratificante e preocupante. Ela comia como se cada refeição pudesse ser a última, como se não soubesse quando teria a próxima, enchendo a boca, mastigando rápido, já pegando o próximo pedaço antes de terminar o anterior. Beatriz servia os pratos com uma eficiência fria que começava a irritar Henrique profundamente. Cada movimento era correto, profissional, mas completamente desprovido de calor humano. Beatriz, você pode tratar Isabela com mais cordialidade? Ele disse finalmente, incapaz de continuar assistindo àquela frieza. Claro, Sr. Almeida, respondeu a governanta com um tom que deixava cristalino, que discordava da situação inteira, mas era profissional demais para expressar abertamente. Após Beatriz sair da sala, Isabela suspirou pequeno, um som de tristeza e resignação que partia o coração. Tio, por que ela não gosta de mim? Eu tentei ser bem educada. Disse obrigada e por favor. Henrique percebeu que não podia mentir para aqueles olhos inocentes. Isabela merecia honestidade, não platitudes reconfortantes, mas vazias. Algumas pessoas precisam de tempo para se acostumar com mudanças. Mamãe sempre disse que quando as pessoas não gostam da gente sem motivo, é porque elas estão com dor no coração. Isabela mordeu um pedaço de torrada que Henrique havia preparado, e que estava apenas levemente queimada dessa vez. Você acha que ela está com dor no coração? A sabedoria simples, mas profunda da criança deixou Henrique completamente sem palavras. Clarice havia ensinado sua filha a responder à hostilidade com compaixão, a ver além da superfície áspera e procurar a dor escondida, a não julgar, mas tentar entender. Uma lição de humanidade que ele próprio, com toda a sua educação privilegiada, todas suas experiências de vida, todo o seu suposto sucesso, nunca havia aprendido ou sequer considerado. Isabela, uma criança de 6 anos que havia experimentado mais dificuldades que a maioria dos adultos, tinha mais sabedoria emocional que ele conseguira desenvolver em 52 anos. O telefone tocou, quebrando o momento, interrompendo aquela reflexão desconfortável, mas necessária. Era o hospital com novidades sobre Clarice, e pela voz tensa do Dr. Rodrigues não eram necessariamente boas notícias. Henrique atendeu na presença de Isabela, que segurou sua mão livre com ansiedade crescente, tentando decifrar a conversa pelos fragmentos que conseguia ouvir. Senhor Almeida, aqui é o Dr. Rodrigues. A senhora Oliveira está consciente e estável. Ela está pedindo para ver a filha, o que considero um excelente sinal de recuperação. Mas há algo mais que precisamos conversar pessoalmente. Algo grave? Prefiro não discutir por telefone. Questões médicas complexas. O senhor pode vir até aqui hoje? Henrique olhou para Isabela, que tinha os olhos fixos nele, tentando interpretar cada expressão, cada mudança de tom. Posso. E Isabela pode ver a mãe por alguns minutos? Sim, perfeitamente. Será até terapêutico para ambas. Quando Henrique desligou, Isabela estava radiante, pulando literalmente de alegria. Vou ver a mamãe hoje? A mamãe acordou? Vai sim, ela está bem melhor. Henrique sorriu, tentando parecer tranquilo. Mas uma preocupação crescente tomava conta dele. O que mais o médico havia descoberto sobre a condição de Clarice? Por que precisava conversar pessoalmente sobre algo que não podia discutir por telefone? Que outras complicações médicas estavam escondidas sob a superfície? A viagem até o hospital foi repleta da tagarelice animada de Isabela, que preparava mentalmente tudo o que contaria para a mãe sobre a mansão enorme, o quarto grande, a comida gostosa. Henrique, contudo, sentia um peso crescente no estômago, pressentindo que sua vida estava prestes a se complicar ainda mais de maneiras que ele não podia prever. No hospital,
Observou o reencontro entre mãe e filha com uma mistura de alívio profundo e admiração genuína. Clarice Oliveira, apesar da palidez óbvia, dos tubos de soro conectados ao braço, da fragilidade visível, iluminou-se completamente ao ver Isabela correndo em sua direção. O abraço entre as duas foi tão carregado de amor genuíno, tão puro e intenso, que Henrique sentiu-se quase como um intruso por presenciar tamanha intimidade. Mamãe, você está bem? Eu fiquei com muito medo. Achei que você ia... Isabela não conseguiu completar a frase, as palavras engasgadas por soluços. Estou melhor, minha princesa. Muito melhor. E você, onde dormiu ontem? Você ficou bem? Clarice olhou por cima da cabeça da filha para Henrique, seus olhos refletindo uma gratidão profunda e complicada, misturada com constrangimento óbvio e talvez um pouco de vergonha. Dormi na casa do tio Henrique, mamãe. É muito grande, tem escada que nem nos filmes, uma cama enorme onde eu quase me perdi, e uma cozinha maior que nossa casa toda. Isabela gesticulava animadamente, seus bracinhos abrindo para tentar mostrar o tamanho de tudo. Ele ficou comigo quando tive pesadelo à noite, mamãe. Sentou no chão do meu quarto até eu dormir de novo. E me deu comida muito gostosa. Tem uma moça que faz pão todo dia. Clarice fechou os olhos por um momento, claramente emocionada até o limite, lutando para não chorar na frente da filha. Senhor Almeida, eu não sei como agradecer. Nunca imaginei que o senhor... que... Ela não conseguiu terminar a frase, as palavras presas na garganta por emoção e constrangimento. Não precisa agradecer. Henrique interrompeu, surpreendido pela própria emoção na voz que saiu levemente trêmula. Isabela é uma menina maravilhosa, educada, inteligente, forte. Você deve estar muito orgulhosa. Fez um trabalho incrível criando ela. Após alguns minutos de conversa onde Isabela contou cada detalhe da mansão com entusiasmo infantil, uma enfermeira veio buscá-la para mostrar-lhe o pequeno parquinho que o hospital mantinha para filhos de pacientes, deixando Henrique sozinho com Clarice. A mulher imediatamente tentou se desculpar, as palavras saindo atropeladas, carregadas de vergonha e medo. Senhor, eu estava desesperada. Não podia perder o emprego, mas também não conseguia sair de casa e deixar Isabela sozinha. Eu estava tão fraca, passando tanto mal, mas pensei que se aguentasse mais alguns dias. Clarice, pare. Henrique interrompeu gentilmente, mas firmemente. Por que não me procurou? Por que não pediu ajuda antes de chegar a este ponto? Clarice baixou os olhos envergonhada, suas mãos brincando nervosamente com a borda do lençol hospitalar. O senhor sempre pareceu tão distante, tão inacessível. Nunca demonstrou interesse na vida dos funcionários. Todos os outros empregadores que tive eram assim também. Achei que se o senhor soubesse dos meus problemas, das minhas dificuldades, me demitiria na hora, sem referências, sem nada. Eu pensei, se eu aguentar firme, se eu continuar trabalhando bem, talvez consiga juntar um pouco mais de dinheiro antes que meu corpo desista completamente. Só mais alguns meses, sabe? Só até ter uma reserva pequena para Isabela caso algo acontecesse comigo. A honestidade brutal de Clarice atingiu Henrique como uma bofetada violenta na cara, forçando-o a encarar verdades desconfortáveis sobre si mesmo. Ela estava absolutamente certa. Ele havia cultivado propositadamente essa imagem de frieza empresarial, mantendo distância calculada de qualquer envolvimento pessoal com seus funcionários. Eles eram números em planilhas, nomes em folhas de pagamento, peças intercambiáveis em sua máquina corporativa. Nunca havia se importado com suas vidas, suas dificuldades, suas histórias. E Clarice estava morrendo, literalmente morrendo, com medo de pedir ajuda porque sabia que ele não se importava o suficiente para oferecê-la. O Dr. Rodrigues chegou, interrompendo a conversa tensa e necessária. Senhor Almeida, podemos conversar em particular? No meu consultório? No consultório médico, cercado por diplomas e certificados que cobriam as paredes, a bomba que Henrique pressentira finalmente explodiu. A situação da senhora Oliveira é mais complexa e grave do que imaginávamos inicialmente. O médico ajustou os óculos, consultando exames e gráficos. Além da desnutrição severa e da anemia profunda, descobrimos através dos exames mais detalhados que ela tem uma condição crônica nos rins que requer tratamento prolongado. E, infelizmente, bastante caro. Está em estágio inicial ainda, o que é uma sorte.
mas sem intervenção adequada pode progredir rapidamente. Que tipo de condição exatamente? Doença renal crônica, provavelmente resultado de anos de estresse físico extremo, má alimentação crônica, desidratação constante e falta completa de cuidados médicos preventivos. O corpo dela estava operando no limite há muito tempo. Com tratamento adequado, medicação especializada, dieta controlada, acompanhamento regular, ela pode levar uma vida relativamente normal e até reverter parte do dano. Mas sem tratamento? O médico deixou a frase no ar, a implicação clara e aterrorizante. Quanto custa o tratamento? Fora do sistema público, onde as filas de espera são de meses e o atendimento é precário, cerca de R$ 3.000 mensais. Isso sem contar exames regulares especializados, que são outros 1.000 ou 1.500, e medicamentos específicos que o SUS não fornece. Para Henrique, R$ 4.500 mensais era menos do que gastava com vinhos importados que nem sempre bebia, menos que a mensalidade da academia que raramente frequentava, menos que gastava mantendo carros que ficavam parados na garagem. Para Clarice representava mais que seu salário inteiro, mais que ela conseguiria economizar em anos, mais que poderia sonhar em pagar mesmo trabalhando 2 empregos. Era a diferença entre vida e morte medida em números que para ele eram irrelevantes. E há mais, continuou o Dr. Rodrigues, sua expressão ficando ainda mais grave. Durante a anamnese detalhada, durante as conversas com a senhora Oliveira agora que está consciente, descobrimos que ela vem escondendo e ignorando esses sintomas há pelo menos 6 meses. Por medo de perder o emprego, por medo de não conseguir pagar tratamento, por medo de deixar a filha desamparada. Ela chegou a desmaiar várias vezes em casa, sempre quando a filha não estava presente, sempre conseguindo se recuperar sozinha antes que alguém percebesse. Ela estava literalmente se matando aos poucos. Henrique fechou os punhos com tanta força que as unhas cravaram nas palmas até quase perfurar a pele. Ela poderia ter morrido. Sim, senhor. Se a filha não tivesse atendido aquele telefone ontem, se o senhor não tivesse ido até lá, provavelmente não estaríamos tendo esta conversa hoje. Estaríamos falando com assistência social sobre uma criança órfã. Henrique sentiu náusea. Ele havia ligado para demitir Clarice, para tirar a única fonte de sustento de uma mulher doente e sua filha pequena, para destruir as vidas delas por faltas injustificadas que eram, na verdade, uma mulher lutando desesperadamente para sobreviver. Se tivesse conseguido falar com Clarice naquele dia, se Isabela não tivesse atendido o telefone, ele seria indiretamente responsável pela morte dessa mulher. Essa verdade o atingiu como um trem em alta velocidade. Quando retornaram ao quarto, Isabela estava contando para a mãe sobre os funcionários da mansão, imitando Beatriz com uma precisão cômica que fez Clarice sorrir apesar da fraqueza. Mamãe, por que a dona Beatriz fica com a cara assim? Isabela fez uma expressão carrancuda exagerada. Eu não fiz nada de errado. Fui bem educada. Clarice olhou rapidamente para Henrique, captando a tensão no ar. Às vezes as pessoas precisam de tempo para nos conhecer melhor, princesa. Não é nada com você. Henrique observou a interação e tomou uma decisão que mudaria completamente tudo. Não apenas para Clarice e Isabela, mas para ele mesmo. Não apenas pagaria pelo tratamento de Clarice. Não apenas garantiria que ela nunca mais passasse fome ou medo. Ele reestruturaria completamente a maneira como tratava seus funcionários, como conduzia seus negócios, como vivia sua vida. A frieza calculada que havia sido sua marca registrada por décadas estava custando vidas reais. E ele não podia, não ia, continuar sendo aquele homem. Clarice, disse ele com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Quero que você se concentre apenas em melhorar. Seu emprego está garantido com um aumento salarial substancial quando voltar. Plano de saúde completo para você e Isabela, sem carências. E todo o tratamento que precisar será coberto imediatamente. Isabela pode ficar comigo o tempo que for necessário. Não como favor, mas porque quero que ela fique. O choque no rosto de Clarice foi total, absoluto. Senhor, eu não posso aceitar caridade. Eu vou trabalhar. Vou pagar de volta cada centavo. Não é caridade, Clarice, Henrique interrompeu. É justiça. É o mínimo que posso fazer depois de anos sendo cego para o sofrimento das pessoas ao meu redor.
Na segunda semana de convivência com Isabela, Henrique começava a acreditar que havia encontrado algum tipo de equilíbrio frágil. A menina se adaptara à rotina da mansão com uma facilidade que era ao mesmo tempo reconfortante e triste. Triste porque revelava como ela havia aprendido desde cedo a se adaptar, a não fazer ondas, a aceitar o que lhe era dado sem reclamar. Isabela havia conquistado até mesmo Teresa, a cozinheira, com sua educação natural e gratidão genuína, por cada gesto de carinho, por cada refeição, por cada pequena bondade. Beatriz permanecia resistente, mas pelo menos tolerava a presença da criança com um profissionalismo gelado, mas funcional. Henrique havia transformado um dos escritórios em um quarto mais adequado e aconchegante para Isabela, com brinquedos que comprara impulsivamente durante uma ida ao shopping, uma experiência completamente nova para ele. Ver a menina brincar na sala de estar, onde antes apenas conduzia reuniões tensas de negócios, trouxe uma leveza à mansão que ele não sabia que estava faltando. Os desenhos de Isabela cobriam agora a porta da geladeira. Suas risadas ecoavam pelos corredores silenciosos. A casa, pela primeira vez em anos, parecia viva. Naquela quinta-feira, enquanto Isabela desenhava concentrada na mesa da cozinha e Henrique revisava contratos no laptop, uma cena de domesticidade surpreendentemente confortável, a campainha tocou insistentemente. 3 toques longos e agressivos que fizeram Henrique franzir a testa. Beatriz foi atender, mas retornou minutos depois com uma expressão preocupada que Henrique nunca havia visto antes. Senhor Almeida, disse ela claramente desconfortável. Há um homem na porta pedindo para falar sobre a filha da Clarice. Ele diz que é o pai da menina. Henrique sentiu o sangue gelar nas veias. Isabela parou de desenhar imediatamente, seu corpinho inteiro ficando rígido. Seus olhos se arregalaram de medo puro e visceral. Claramente ela havia reconhecido a voz forte que ecoava do hall de entrada mesmo à distância. É o papai, sussurrou escondendo-se imediatamente atrás de Henrique, agarrando-se à sua perna com força desesperada. Ele veio me buscar? Sua voz estava carregada de terror absoluto. Fique aqui com a Teresa, Henrique disse colocando a mão protetoramente no ombro da menina. Vou ver o que ele quer. Você está segura aqui, entendeu? Não vou deixar nada de ruim acontecer. Promete? Prometo. Na entrada, Henrique encontrou um homem de aparência desleixada que correspondia exatamente à descrição que Isabela havia feito. Marcelo Oliveira, o sobrenome que assumira quando casou com Clarice, tinha cerca de 40 anos, mas aparentava muito mais devido aos excessos óbvios de uma vida difícil e escolhas piores ainda. Roupas amarrotadas que não viam uma lavanderia há dias, barba por fazer há pelo menos uma semana. E o cheiro inconfundível de álcool barato, emanando dele como uma aura tóxica. Seus olhos injetados e vidrados estudaram a mansão com uma cobiça mal disfarçada, calculando mentalmente quanto aquilo tudo valia, quanto poderia extrair daquela situação. Então você é o ricaço que está brincando de pai da minha filha, disse Marcelo, arrastando ligeiramente as palavras, apoiando-se no batente da porta. Sou Henrique Almeida, e você deve ser Marcelo. Henrique manteve o tom controlado, profissional, mas sua postura era claramente defensiva, bloqueando fisicamente a entrada. Vim buscar Isabela. Soube que a Clarice está internada e que minha filha está morando aqui nessa mansão chique. Marcelo deu um passo à frente, tentando intimidar, invadindo o espaço pessoal de Henrique. Isso não está certo, cara. Criança tem que ficar com a família, com o pai, não com o estranho rico querendo bancar herói. Família? Henrique não conseguiu esconder o desdém absoluto na voz. Você abandonou Clarice e Isabela há 2 anos. Que tipo de família é essa? Marcelo riu amargamente. Um som desagradável e cheio de raiva. Típico de ricaço, né? Acha que dinheiro resolve tudo, que pode comprar qualquer coisa, até pessoas. Mas eu sou o pai biológico da menina, brother. E tenho direitos. Direitos legais. Direitos que você abdicou quando sumiu da vida dela. Quando a abandonou para beber, quando aparecia só para extorquir dinheiro. Olha aqui, seu idiota arrogante de merda! Marcelo avançou agressivamente, mas Henrique não recuou 1 milímetro. Eu posso ter errado no passado, posso ter tido meus problemas, mas estou mudado agora. Parei de beber. Consegui um emprego fixo. Estou frequentando as reuniões do AA. E quero minha fio continuar 12 de Jean. Continuar 12 de Jean. AA de volta.
Henrique captou facilmente todas as mentiras. O hálito alcoólico que Marcelo tentava disfarçar mastigando o chiclete. As mãos trêmulas típicas de quem precisa da próxima dose. Os olhos evasivos que não conseguiam manter contato direto. Tudo indicava que Marcelo estava longe, muito longe, de ter mudado qualquer coisa em sua vida miserável. Isabela está bem cuidada aqui. Clarice está se recuperando e quando ela sair do hospital decidiremos juntos o melhor para a menina. A Clarice pode ficar doente quanto quiser, Marcelo interrompeu com crueldade casual, que revelava seu verdadeiro caráter. Mas Isabela é minha filha, meu sangue, e ela vem comigo hoje. Isso não vai acontecer. Marcelo sorriu de maneira ameaçadora, mostrando dentes amarelados e um incisivo quebrado. Você acha que pode me impedir? Sou o pai dela, cara. O pai biológico. Posso chamar a polícia agora mesmo, o conselho tutelar, a assistência social. Eles vão me dar razão. A lei está do meu lado. Henrique estudou Marcelo por um longo momento, lendo cada detalhe, cada sinal corporal. Então fez a pergunta que precisava fazer, cortando direto ao ponto. E o que você realmente quer, Marcelo? Porque tenho certeza absoluta de que não é o bem-estar de Isabela. O sorriso de Marcelo se alargou, revelando sua verdadeira natureza, sua real intenção. Esperto, o ricaço. Gostei. Olha, não vou mentir pra você. Já vi que você é um cara inteligente. Cuidar de criança dá trabalho, dá despesa, é complicado. Eu tenho meus problemas, minhas dívidas, minhas questões pra resolver, sabe como é? Marcelo coçou o nariz, um gesto nervoso. Mas se alguém quisesse ajudar com uma quantia mensal razoável para garantir que ela fique num ambiente estável, apropriado, com gente que tem condições de dar uma vida melhor para ela, eu poderia considerar deixar as coisas como estão. Poderia abrir mão dos meus direitos paternos de forma amigável. Quanto? 5.000 por mês seria um bom começo para mostrar sua boa-fé. Para cobrir minhas despesas, meus custos, você entende. E a gente poderia renegociar daqui a alguns meses, ver como tá a situação. Henrique fechou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, lutando contra o impulso avassalador de agarrar Marcelo pelo pescoço e jogá-lo escada abaixo. 5.000 reais por mês. Esse era o preço que Marcelo colocava na própria filha. Não era paternidade, era investimento. Não era amor, era extorsão. Isabela não era uma pessoa para ele, era uma commodity, um ativo a ser monetizado. Chantagem, extorsão descarada, um pai transformando uma criança em fonte de renda passiva. Mas Henrique sabia que precisava jogar inteligentemente. Um homem como Marcelo não desistiria facilmente mesmo se fosse expulso agora. E poderia, infelizmente, usar o sistema legal contra ele. Preciso pensar sobre isso. Você tem até amanhã meio-dia, Marcelo disse, já caminhando em direção ao portão com um andar cambaleante que revelava quanto havia bebido antes de vir. 12 horas. Senão eu volto com o conselho tutelar, com advogado, com a polícia se necessário, e busco minha filha. Vou dizer que você sequestrou ela, que tá mantendo ela aqui contra a vontade. E aí você não vai poder fazer nada por mais rico que seja. A justiça vai me dar razão porque eu sou o pai e você é só um estranho com dinheiro. Quando Marcelo finalmente sumiu na rua, Henrique permaneceu parado no hall de entrada por vários minutos, processando a ameaça real que pairava sobre Isabela como uma nuvem escura prestes a desabar. Pelo bem da menina, precisaria encontrar uma maneira de protegê-la legalmente de um pai que a via apenas como mercadoria, como fonte de extorsão, como oportunidade financeira. Mas como? O sistema favorecia pais biológicos, mesmo os inadequados, mesmo os violentos, mesmo os que viam os próprios filhos como investimento. Tio Henrique? A vozinha de Isabela veio de trás dele. Ela havia desobedecido e saído da cozinha, obviamente incapaz de ficar longe quando seu destino estava sendo decidido. Ele vai me levar embora? Henrique se virou e viu aqueles olhos castanhos enormes cheios de lágrimas não derramadas, de medo visceral, de desespero silencioso. Agachou-se na altura dela, pegando suas mãozinhas pequenas entre as suas. Não vou deixar isso acontecer, Isabela, prometo. Vou encontrar uma maneira de manter você segura. Mas ele é meu pai de verdade. E você não é. A frase saiu carregada de tristeza e resignação. Isabela, ser pai não é sobre sangue, é sobre estar presente.
É sobre acordar às 2 da manhã quando você tem pesadelo. É sobre preparar café da manhã e queimar a torrada e tentar de novo. É sobre se importar de verdade. Henrique sentiu lágrimas picar em seus próprios olhos. E eu me importo com você, mais do que imaginei que seria possível. Na manhã seguinte, Henrique acordou com uma determinação férrea que não sentia há anos, talvez décadas. Após uma noite insônia pesquisando obsessivamente sobre direitos de guarda, proteção infantil e adoção, havia traçado uma estratégia clara. Primeiro, consultar os melhores advogados especializados em direito de família. Segundo, conversar honestamente com Clarice sobre a situação e suas intenções. Terceiro, documentar absolutamente tudo o que pudesse sobre o comportamento inadequado, criminoso e perigoso de Marcelo. Isabela percebeu imediatamente sua tensão durante o café da manhã. A menina, que havia se tornado surpreendentemente perceptiva aos humores dos adultos ao seu redor, uma habilidade de sobrevivência desenvolvida cedo demais na vida, brincava quieta, enquanto Henrique falava ao telefone com seu escritório de advocacia. Dr. Fernando, preciso de você aqui hoje. É extremamente urgente e envolve questões complexas de guarda infantil, possível adoção, ameaça de extorsão e proteção de menor. Quando desligou, Isabela se aproximou hesitante, segurando seu desenho mais recente, uma figura alta segurando a mão de uma figura pequena, ambas sorrindo com um sol amarelo enorme no canto. Tio, o papai vai me levar embora hoje? Não, Isabela, não vou deixar. Henrique agachou-se para ficar na altura dela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas preciso te perguntar uma coisa muito importante e preciso que você seja completamente honesta comigo, está bem? Isabela assentiu, seus olhos grandes e sérios. Você quer ficar aqui comigo? Ou quer morar com seu pai? Quero ficar com você. Ela respondeu imediatamente sem hesitação. O papai é assustador. Ele grita e quebra coisas e cheira ruim. Quando ele chegava em casa, eu sempre me escondia debaixo da cama e ficava bem quietinha até ele ir embora. Lágrimas começaram a escorrer. Uma vez ele jogou um prato na parede pertinho de onde eu estava. A mamãe me cobriu com o corpo dela. Eu não quero voltar para lá, tio. Por favor, não deixa. Henrique abraçou Isabela, sentindo uma fúria protetora que ele não sabia que era capaz de sentir. Aquele homem, Marcelo, havia traumatizado uma criança de forma tão profunda que ela ainda se lembrava de se esconder debaixo da cama. E agora queria usá-la como fonte de renda. Não. Isso não ia acontecer. Doutor. Fernando Albuquerque chegou 2 horas depois. Um homem de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno impecável, com vasta experiência em direito de família e uma reputação de ser implacável quando necessário. Sua expressão se tornou progressivamente mais grave conforme Henrique relatava meticulosamente os eventos dos últimos dias. O telefonema desesperado, o resgate, a hospitalização de Clarice, a tentativa de extorsão de Marcelo. Henrique, preciso ser absolutamente franco com você. A situação é extremamente complicada do ponto de vista legal. Dr. Fernando abriu sua pasta, retirando documentos e blocos de anotações. Legalmente e biologicamente, Marcelo Oliveira tem direitos preferenciais como pai. O sistema judiciário brasileiro favorece fortemente a reunião familiar, especialmente com pais biológicos. Mesmo pais problemáticos recebem múltiplas chances. Mas ele está claramente tentando me extorquir dinheiro. Gravei a conversa no celular. Isso ajuda, mas precisa ser provado formalmente. E mesmo que provemos a tentativa de extorsão, ele ainda pode reivindicar a guarda alegando que estava desesperado financeiramente, que falou besteira no calor do momento, que realmente quer reconstruir a relação com a filha. E a vontade da criança? Isabela tem medo dele. Verdadeiro terror. A vontade da criança é considerada sim, mas ela tem apenas 6 anos. O tribunal geralmente dá mais peso a avaliações psicológicas profissionais do que ao testemunho direto de crianças tão jovens, que podem ser consideradas facilmente influenciáveis. Henrique sentiu a frustração crescer, uma sensação de impotência que raramente experimentava em sua vida controlada. Então você está dizendo que não há nada que eu possa fazer? Que vou ter que assistir Isabela ser entregue a um alcoólatra violento que a vê como investimento? Não disse isso. Disse que é complicado,
Mas não impossível. Dr. Fernando começou a escrever rapidamente. Precisamos de uma estratégia em múltiplas frentes. Primeiro, documentar absolutamente tudo sobre Marcelo: histórico criminal, testemunhas de violência doméstica, provas de alcoolismo, registros de abandono. Segundo, obter o consentimento formal de Clarice para você buscar a guarda ou adoção. Terceiro, avaliação psicológica de Isabela por profissional credenciado, mostrando o trauma causado pelo pai e a adaptação positiva com você. Quarto, mover rapidamente para liminar de proteção antes que Marcelo consiga formalizar qualquer pedido de guarda. Quinto, contratar investigadores particulares para documentar o comportamento atual dele. Se ele ainda está bebendo, se tem emprego real, se as alegações de mudança são verdadeiras. Quanto tempo temos? Ele deu até amanhã ao meio-dia para você responder à extorsão. Isso nos dá menos de 24 horas para começar a construir o caso. Não é ideal, mas é possível. Naquele momento, Beatriz entrou na sala com expressão alarmada. Senhor Almeida, há uma mulher na porta. Diz que é assistente social e precisa falar urgentemente sobre Isabela. Pausa dramática. Tensão máxima. Henrique e Dr. Fernando trocaram olhares preocupados. Marcelo havia cumprido sua ameaça mais rapidamente do que esperado. Não esperou sequer as 24 horas que havia dado. Estava jogando sujo, usando o sistema contra Henrique antes que ele pudesse se organizar. A assistente social, doutora Patrícia Costa, era uma mulher de meia-idade com ar severo, prancheta sempre em mãos, e aquela expressão de quem já viu tudo e não se impressiona facilmente. Ela examinou a mansão com olhos críticos e experientes, claramente desconfiada de toda aquela situação irregular, procurando sinais de inadequação ou perigo. Senhor Almeida, recebi uma denúncia formal de que há uma menor de idade vivendo aqui sem autorização legal adequada, sem documentação apropriada, em situação potencialmente irregular. Sua voz era profissional, mas dura. A mãe de Isabela estava hospitalizada em estado grave. A criança não tinha para onde ir. Nenhum familiar, nenhum suporte. Eu a trouxe para cá para mantê-la segura enquanto a mãe se recupera. Entendo a boa intenção, senhor Almeida. Doutora, Patrícia disse enquanto anotava tudo meticulosamente. Mas existem protocolos estabelecidos para essas situações. Abrigos especializados e seguros, famílias temporárias devidamente cadastradas e avaliadas pelo conselho tutelar, procedimentos legais que devem ser seguidos. Ela consultou suas anotações com expressão desaprovadora. O pai da criança, senhor Marcelo Oliveira, está solicitando formalmente a guarda imediata de sua filha, alegando que o senhor a está mantendo aqui ilegalmente, contra a vontade dele como pai legal e biológico. O pai que a abandonou há 2 anos. O pai que aparecia bêbado para intimidar e extorquir dinheiro. O pai que traumatizou essa criança a ponto dela se esconder debaixo da cama quando o ouvia chegar. Senhor Almeida. Doutora. Patrícia suspirou. Sei que essas situações são emocionalmente carregadas, mas pessoas podem mudar, pais podem se reabilitar. Ele alega estar sóbrio há 3 meses, frequentando a AA regularmente, com emprego estável. Apresentou documentação. Documentação que aposto ser falsificada. Dr. Fernando interveio diplomaticamente. Doutora Patrícia, sou o advogado do senhor Almeida. Gostaria de registrar formalmente que Marcelo Oliveira tentou extorquir dinheiro do meu cliente ontem, ameaçando usar o sistema legal como forma de chantagem. Temos gravação. Isso será investigado. Ela respondeu profissionalmente. Mas não muda o fato imediato de que há uma criança em situação irregular. Posso falar com Isabela antes de qualquer decisão? A assistente social concordou, mas sua linguagem corporal indicava que já havia formado uma opinião preliminar desfavorável a Henrique. Quando Isabela foi chamada, ela se escondeu atrás de Henrique imediatamente, claramente aterrorizada pela presença da mulher desconhecida, com prancheta, que representava autoridade e possível separação. Oi, Isabela. Meu nome é Patrícia. Não precisa ter medo de mim, querida. Só quero conversar um pouquinho com você. Não quero ir embora. Isabela sussurrou agarrando-se à perna de Henrique. Por favor, não me leva. Eu prometo ser boa, ser quietinha, não fazer bagunça. Ninguém está falando em levar você agora, querida. Doutora Patrícia disse mais gentilmente, percebendo o medo genuíno. Mas me conta,
Seu papai quer que você more com ele. Você se lembra dele? Ele gritava com a mamãe. Isabela sussurrou, lágrimas começando a escorrer. E quebrava coisas quando bebia aquele líquido que cheira ruim. Uma vez ele jogou um prato e quase acertou em mim. A mamãe me cobriu. Isso foi há muito tempo, querida. As pessoas podem mudar, podem melhorar. Mas eu não quero ir. Eu tenho medo dele. Senhor Almeida, entendo sua preocupação, doutora Patrícia disse depois de observar a interação. Mas não posso basear decisões legais complexas em medos infantis que podem ser resultado de alienação parental, de memórias distorcidas pelo tempo, ou de influência dos adultos ao redor. A acusação implícita de que Henrique estava manipulando Isabela contra o pai foi a gota d'água. Alienação parental? Essa criança está descrevendo trauma real, violência doméstica testemunhada, abandono paterno. Não são memórias fabricadas, são cicatrizes emocionais reais. Senhor Almeida, por favor, mantenha a calma. Naquele momento crucial, Henrique compreendeu que precisaria lutar com absolutamente todas as armas disponíveis para proteger a menina que, sem que percebesse completamente quando aconteceu, havia se tornado a coisa mais importante de sua vida inteira. Após a visita perturbadora da assistente social, Henrique encontrou-se em território emocional completamente inexplorado. Uma audiência preliminar foi agendada para dali a uma semana. Uma semana para decidir o destino de Isabela. Uma semana para provar que um pai biológico violento e manipulador não merecia ter uma filha. Uma semana para construir um caso que poderia salvar ou destruir uma vida. Na mansão, as reações foram diversas e reveladoras do caráter de cada pessoa. Beatriz, surpreendentemente, foi a primeira a expressar apoio real e genuíno, confessando em particular que havia se afeiçoado profundamente a Isabela, apesar da resistência inicial. Senhor Almeida, disse ela enquanto dobrava cuidadosamente as roupinhas da menina que haviam comprado. Demorei para entender, mas agora vejo claramente que a pequena Isabela trouxe vida verdadeira para esta casa. Há anos, muitos anos, que não ouço risos infantis ecoando pelos corredores. Não vejo desenhos na geladeira. Não sinto que este lugar é realmente um lar. Perdoe minha frieza inicial. Estava errada. Teresa, por outro lado, demonstrou preocupação genuína, mas também prática sobre as implicações de longo prazo. Senhor, criar uma criança mudará completamente e permanentemente sua rotina estabelecida, sua vida organizada. Você tem absoluta certeza de que está preparado para abrir mão da liberdade total que sempre teve? Das viagens espontâneas? Das decisões tomadas pensando apenas em si mesmo? A pergunta fez Henrique refletir profundamente durante horas. Sua vida havia sido estruturada meticulosamente em torno da autonomia total, da capacidade de tomar decisões sem considerar mais ninguém além de si mesmo, trabalhar até tarde sem avisar ninguém, viajar quando quisesse, viver completamente para si. Agora cada escolha envolveria o bem-estar de Isabela. Cada decisão teria que considerar uma criança pequena dependente dele. Teresa, respondeu ele finalmente, observando Isabela brincar alegremente no jardim através da janela. Eu nunca realmente soube o que significava liberdade até ter alguém por quem vale genuinamente a pena abrir mão dela. O processo de buscar a guarda e potencial adoção, contudo, enfrentou seu primeiro grande obstáculo, quando Marcelo, assessorado por um advogado de baixa reputação mas astúcia considerável, contestou formalmente o pedido. Sua estratégia era suja, manipuladora, mas legalmente válida. Alegava que Henrique estava usando sua riqueza obscena e influência social para comprar uma criança, para separar uma família, para roubar uma filha de um pai que apenas cometeu erros no passado, mas estava genuinamente tentando se redimir. Dr. Fernando chegou à mansão numa tarde chuvosa de terça-feira com notícias extremamente desanimadoras. Henrique, Marcelo está jogando muito pesado e muito sujo. Ele conseguiu uma liminar temporária impedindo que o processo de busca de guarda prossiga, até que se prove definitivamente que ele é inadequado como pai. E como provamos isso? Precisamos de evidências concretas e incontestáveis de negligência grave, abuso documentado, inadequação parental severa, testemunhas confiáveis, registros médicos e policiais,
Histórico criminal substancial. Henrique sentiu a frustração ameaçar sufocá-lo. O homem é claramente um alcoólatra violento que estava tentando me extorquir dinheiro. Eu gravei a conversa. Eu sei. E isso ajuda a nossa causa. Mas precisamos de mais. Muito mais. Precisamos de provas documentadas e irrefutáveis, não apenas nossa palavra contra a dele. Naquela noite, enquanto ajudava Isabela com uma atividade de colorir da escola, algo que nunca imaginara fazer em sua vida, Henrique observou a concentração séria da menina, enquanto ela coloria cuidadosamente dentro das linhas. Sua disciplina surpreendente e atenção meticulosa aos detalhes eram impressionantes para uma criança de 6 anos que havia passado por tanto trauma. Tio Henrique, disse Isabela sem levantar os olhos do desenho, mordendo levemente a língua em concentração. Por que o papai quer que eu more com ele se ele nunca brincou comigo quando eu era menor? A pergunta inocente mais profunda continha uma sabedoria que cortou Eduardo profundamente. Às vezes as pessoas fazem coisas por motivos complicados que não têm nada a ver com amor verdadeiro. Mas você faz as coisas por amor? Quando você me ajuda com o dever de casa, quando faz panquecas no café, quando fica sentado no chão do meu quarto até eu dormir? Henrique parou de respirar por um momento completo. Sim, Isabela. Tudo que faço por você é por amor verdadeiro e genuíno. Isabela finalmente levantou os olhos do desenho. Seus grandes olhos castanhos brilhando com uma confiança e certeza que partia e curava o coração de Henrique simultaneamente. Então você é meu pai de verdade, mesmo sem ser o papai que me fez nascer da barriga da mamãe. A simplicidade devastadora da lógica infantil revelou uma verdade que Henrique havia buscado compreender durante semanas de angústia. Paternidade não era uma questão meramente biológica. Não era sobre DNA compartilhado ou laços sanguíneos. Era uma escolha consciente e diária de amar incondicionalmente, proteger ferozmente e nutrir constantemente. Naquele momento crucial, seu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas Henrique atendeu com apreensão crescente. Senhor Almeida, aqui é a delegacia do 12º Distrito. Marcelo Oliveira foi preso ontem à noite por agressão grave em via pública, desacato à autoridade, destruição de propriedade privada e resistência à prisão. Ele estava extremamente embriagado, taxa de álcool no sangue 3 vezes acima do permitido, e durante a abordagem, mencionou repetidas vezes e de forma agressiva que ia buscar sua filha de volta do ricaço filho da puta que roubou ela dele. As palavras exatas registradas no boletim de ocorrência. Henrique sentiu uma mistura complexa de alívio intenso e preocupação residual. Ele ainda está detido? Vai ficar pelo menos até a audiência de custódia, que só acontece na próxima segunda-feira. Possivelmente mais tempo dependendo do que o juiz decidir sobre a gravidade das acusações. Quando Henrique compartilhou a notícia urgentemente com o Dr. Fernando minutos depois, o advogado finalmente esboçou um sorriso genuíno e confiante. Isso muda absolutamente tudo, Henrique. Um pai que é preso por embriaguez pública severa, agressão violenta, e fala de forma explicitamente ameaçadora sobre recuperar, a filha não inspira nenhuma confiança no sistema judiciário. As alegações dele de estar sóbrio, de estar reabilitado, de estar mudado, tudo desmoronou espetacularmente em uma única noite de bebedeira violenta. As investigações particulares que Henrique contratou revelaram um histórico ainda mais sombrio e extenso do que ele imaginara em seus piores cenários. Múltiplas prisões anteriores por embriaguez e desordem pública. 2 empregos perdidos por faltas excessivas relacionadas à ressaca. 3 denúncias formais de violência doméstica durante o casamento com Clarice. Denúncias que ela havia retirado por medo e pressão. Testemunhas, vizinhos, conhecidos, até mesmo alguns parentes distantes de Marcelo, confirmaram episódios graves de violência, intimidação e comportamento completamente inadequado para qualquer pai. Porém, o advogado de Marcelo era astuto e não desistiria facilmente. Apresentou documentos aparentemente legítimos, mostrando que seu cliente estava frequentando reuniões dos Alcoólicos Anônimos por 3 meses e havia conseguido um emprego registrado numa empresa de construção civil. Tudo cuidadosamente fabricado, documentos falsificados com competência razoável, testemunhas compradas para impressionar o tribunal. Mas a prisão recente destruiu qualquer credibilidade que esses documentos pudessem ter tido.
3 dias antes da audiência crucial e definitiva, Henrique recebeu alta hospitalar para Clarice. Trouxe-a para casa, sua casa, porque já não conseguia pensar em outro lugar onde elas deveriam estar, onde ela se emocionou profundamente ao ver como Isabela havia se adaptado completamente ao ambiente. O quarto da menina estava repleto de desenhos coloridos colados nas paredes, brinquedos organizados cuidadosamente em prateleiras novas e dezenas de fotos Polaroid que Henrique tirara obsessivamente durante as semanas de convivência. Sofia fazendo panquecas, Isabela lendo um livro grande demais, Isabela brincando no jardim, Isabela dormindo pacificamente abraçada ao urso de pelúcia que ele comprara. Cada foto capturava um momento de felicidade genuína que a mansão nunca havia conhecido antes. Meu Deus! Clarice sussurrou com lágrimas nos olhos, observando uma foto particularmente tocante de Isabela e Henrique cobertos de farinha de trigo, depois de uma tentativa desastrosa de fazer biscoitos. Olha como ela está feliz. Olha o sorriso dela. Clarice, independentemente do que acontecer na audiência, quero que saiba uma coisa muito importante. Henrique sentou-se ao lado dela no sofá onde Isabela brincava no chão. Amo Isabela como se ela fosse minha filha biológica. E você sempre será bem-vinda aqui não como funcionária, não como convidada, mas como família verdadeira. Clarice fechou os olhos, tentando processar a oferta extraordinária. Henrique, posso chamá-lo assim agora? Por favor. Somos família. Você tem absoluta certeza disso? Criar uma criança é responsabilidade enorme, permanente e que muda tudo. Especialmente uma que não é biologicamente sua, que vem com complicações legais e trauma emocional. Tenho mais certeza disso do que de qualquer decisão que já tomei em 5 décadas de vida. Henrique pegou a mão de Clarice com sinceridade total. Clarice, quero adotar Isabela oficialmente. Com sua permissão e bênção, claro. Quero ser o pai dela legalmente, emocionalmente, completamente. O choque no rosto de continuar 08:47 Clarice foi total e absoluto. Adoção? Mas isso significaria que Isabela teria proteção legal total e permanente contra Marcelo. Significaria educação de qualidade garantida, saúde, segurança emocional e financeira. E mais importante que tudo isso, significaria que ela teria um pai que a ama verdadeira e incondicionalmente, não por obrigação biológica, mas por escolha consciente. Clarice começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio esmagador. Isabela fala de você o tempo todo quando me visita no hospital. Chama você de tio Henrique com um carinho, uma adoração que nunca vi ela demonstrar por Marcelo. Nem quando ela era bem pequena e ele ainda morava com a gente. E eu a amo como se fosse minha filha biológica. Quando penso na possibilidade de perdê-la para aquele homem, sinto uma dor física real no peito que me sufoca. Isabela, que havia parado de brincar para ouvir a conversa dos adultos com atenção intensa, levantou-se e correu para abraçar Henrique. Você vai ser meu papai de verdade? Com papel assinado e tudo? Se sua mãe permitir e se você quiser, sim. Eu quero muito. Clarice pegou a mão de Henrique, sua decisão tomada com clareza absoluta. Se você tem certeza absoluta de que quer isso, Henrique, eu autorizo formalmente a adoção. Isabela merece ter um pai verdadeiro e presente, não alguém que a vê apenas como fonte de dinheiro ou como propriedade. O fórum de família estava tomado por uma tensão palpável e sufocante quando Henrique chegou acompanhado de Dr. Fernando e sua equipe legal completa. Clarice segurava firmemente a mão de Isabela, que vestia o vestidinho azul que Henrique havia comprado especialmente para a ocasião. A menina estava visivelmente nervosa, seus olhos grandes procurando constantemente por Henrique como âncora emocional de segurança. Marcelo apareceu trazido diretamente da delegacia, ainda com roupas amarrotadas da prisão. Seus olhos injetados, a barba por fazer há dias, as algemas sendo retiradas apenas quando ele sentou, tudo contrastava drasticamente com o terno emprestado que seu advogado desesperado havia tentado providenciar. Quando viu Isabela, seu rosto se contorceu numa expressão que Henrique não conseguiu decifrar completamente. Se era algum resquício distorcido de amor paternal ou apenas possessividade raivosa. A juíza, doutora Verônica Lopes, uma mulher imponente de 55 anos, conhecida por sua rigidez absoluta
Em casos envolvendo menores e tolerância zero para negligência parental, examinou todos os documentos extensivos com atenção meticulosa antes de iniciar a audiência. Este é um caso complexo e emocionalmente carregado envolvendo a guarda e possível adoção da menor Isabela Oliveira, de 6 anos de idade, declarou com voz firme e autoritária. Temos de um lado o pai biológico, Sr. Marcelo Oliveira, reivindicando seus direitos parentais legais. Do outro lado, o Sr. Henrique Almeida, solicitando adoção completa com consentimento documentado da mãe biológica, Sra. Clarice Oliveira. Tom de vergonha, Marcelo depõe. Marcelo foi chamado primeiro para depor. Seu advogado havia-o preparado razoavelmente bem, mas a prisão recente sabotou completamente qualquer credibilidade residual que pudesse ter construído. Meritíssima, Marcelo disse, tentando desesperadamente aparentar sobriedade e arrependimento. Reconheço humildemente que cometi erros graves no passado. Erros que lamento profundamente todos os dias. Mas sou um homem mudado agora. Um homem novo. Parei de beber completamente, consegui emprego estável e honesto. Estou frequentando terapia regular. Quero apenas recuperar o tempo precioso perdido com minha filha. Construir uma relação saudável com ela. Senhor Oliveira, a juíza interrompeu friamente, consultando os documentos diante dela. O senhor foi preso há exatamente 4 dias por embriaguez pública severa, agressão violenta e desacato à autoridade. Sua taxa de álcool no sangue estava 3 vezes acima do limite legal. Como concilia isso com sua alegação de sobriedade completa? Marcelo gaguejou, claramente completamente desprevenido pela confrontação direta. Foi um momento isolado de fraqueza, Excelência. Um deslize único. O estresse emocional imenso de ter minha filha sendo criada por um estranho, por mais rico que seja, me fez recair temporariamente. Um deslize único que resultou em 3 pessoas feridas, propriedade privada destruída e resistência violenta à prisão. O advogado de Marcelo tentou intervir desesperadamente, mas a juíza o silenciou com um gesto autoritário. E quanto às múltiplas denúncias documentadas de violência doméstica durante seu casamento? Quanto às 3 prisões anteriores por situações similares? Quanto aos 2 empregos perdidos por alcoolismo? Marcelo não tinha resposta. Seu castelo de mentiras desmoronava espetacularmente diante de todos. Quando foi a vez de Henrique depor, ele falou com uma sinceridade crua e vulnerável que surpreendeu até mesmo a si próprio. Meritíssima. Há apenas algumas semanas eu era um homem completamente diferente. Frio, focado obsessivamente apenas nos negócios, completamente incapaz de conexões emocionais genuínas com qualquer ser humano. Sua voz tremulou ligeiramente com emoção real. Isabela mudou absolutamente isso. Ela me ensinou, me forçou a aprender o que realmente significa ser pai. Não no sentido meramente biológico e genético, mas no sentido mais profundo e verdadeiro da palavra. Ser pai é acordar às 2 da manhã quando ela tem pesadelos. É sentar no chão frio até ela a dormir segura. É queimar torradas tentando fazer café da manhã e tentar de novo. É se importar mais com o bem-estar dela do que com qualquer negócio, qualquer dinheiro, qualquer coisa no mundo. E está preparado genuinamente para todas as responsabilidades imensuráveis que isso implica? Para os próximos 12 anos minimamente? Para mudanças permanentes em sua vida organizada? Estou mais preparado para isso do que jamais estive para qualquer coisa em minha vida inteira, Excelência. Isabela não é um projeto temporário ou um capricho. É minha filha em tudo exceto biologia. O momento mais tocante e decisivo veio quando Isabela foi chamada para conversar com a juíza em particular, no gabinete privado. Henrique observou ansiosamente através do vidro, enquanto a menina respondia às perguntas com seriedade comovente e honestidade brutal. Quando retornaram 15 minutos depois, a expressão anteriormente dura e cética da juíza havia se suavizado visivelmente, transformada por algo que Isabela havia dito. Isabela me disse algo extraordinariamente tocante e revelador, declarou doutora Verônica para toda a sala. Perguntei com quem ela se sentia mais segura, mais protegida, mais amada. E sua resposta foi: com o tio Henrique, porque ele me escolheu não porque tinha a obrigação de ficar comigo, mas porque realmente queria. Marcelo tentou protestar indignado, mas a juíza o silenciou definitivamente. Mais importante ainda,
Perguntei o que ela mais queria no mundo inteiro. E sua resposta me tocou profundamente. Que minha mamãe fique completamente boa e saudável. E que o tio Henrique continue sendo meu pai todos os dias, porque ele me faz sentir especial e importante sempre. Henrique sentiu lágrimas. As primeiras lágrimas genuínas em literalmente décadas, escorrerem livremente por seu rosto. Não tentou escondê-las ou limpá-las. Isabela sorriu para ele através de suas próprias lágrimas infantis. A juíza se levantou com autoridade absoluta, sua decisão claramente e definitivamente tomada. Considerando meticulosamente todos os fatores apresentados neste caso complexo, o histórico extenso e documentado de abandono paternal e instabilidade crônica do pai biológico, a prisão recente por embriaguez e violência, as múltiplas mentiras sobre reabilitação, a adaptação exemplar da criança ao lar do requerente, o consentimento materno formal e informado, e principalmente o bem-estar emocional evidente da menor, defiro integralmente o pedido de adoção. O baque do martelo judicial ecoou pelo tribunal como a música mais bela que Henrique jamais ouvira. Isabela correu para os braços de Henrique, que a abraçou como se quisesse protegê-la de absolutamente todos os males do mundo inteiro. Papai, ela sussurrou pela primeira vez sem hesitação ou qualificação. Agora você é meu pai de verdade mesmo. Sempre fui, princesa. Sempre fui. Agora é apenas oficial e permanente. 5 semanas haviam passado desde aquela ligação telefônica que mudou literalmente tudo. A vida na mansão de Henrique havia se transformado completa e irreversivelmente. O que antes era um mausoléu de luxo silencioso e sem vida, tornara-se um lar vibrante, repleto de risos infantis, conversas animadas e a energia contagiante de uma criança genuinamente feliz. Isabela corria pelos corredores que agora ecoavam seus passos alegres, transformando cada cômodo luxuoso em cenário para suas brincadeiras imaginativas. Os desenhos coloridos cobriam não apenas a geladeira, mas várias paredes que Henrique permitira que ela decorasse. Henrique implementou mudanças profundas não apenas em sua vida pessoal, mas em sua empresa inteira. Criou um programa abrangente de assistência aos funcionários, plano de saúde completo para toda a família, auxílio educacional substancial para os filhos, suporte psicológico quando necessário, licenças flexíveis para emergências familiares. Clarice foi promovida a supervisora-geral de operações com salário digno e a certeza absoluta de que jamais precisaria esconder dificuldades por medo de perder emprego. Senhor Henrique, disse Clarice numa tarde enquanto organizavam brinquedos espalhados pela sala. Às vezes ainda não consigo acreditar em tudo que mudou. Parece um sonho impossível. Para mim também, Henrique respondeu, observando Isabela construir um castelo elaborado de blocos coloridos no tapete persa, que agora dividia espaço pacificamente com brinquedos educativos. Mas é um sonho do qual não quero acordar jamais. A adaptação trouxe desafios diários que Henrique aprendeu pacientemente a navegar. Horários de sono infantis, alimentação balanceada, birras ocasionais mas normais, e as 1000 pequenas necessidades de uma criança em desenvolvimento. Beatriz e Teresa tornaram-se suas professoras informais pacientes, ensinando-o sobre curativos para joelhos ralados, histórias reconfortantes na hora de dormir e a importância crucial de estabelecer limites consistentes com amor genuíno. Mas a maior mudança foi pessoal e profundamente curativa. Pela primeira vez em 5 anos dolorosos, Henrique ligou para Gabriel, seu filho biológico alienado. Alô, Gabriel. É o papai. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade angustiante, antes de Gabriel responder. Sua voz adolescente carregada de surpresa genuína e mágoa residual, ainda não completamente curada. Pai? Por que está ligando depois de tanto tempo? Porque cometi o maior erro da minha vida inteira ao me afastar de você. E porque uma menina pequena me ensinou que nunca é tarde demais para tentar consertar o que quebramos. A conversa foi extremamente difícil, repleta de pausas desconfortáveis, emoções represadas por anos, ressentimentos antigos, mas terminou com Gabriel concordando hesitante, mas esperançoso em visitá-lo durante as próximas férias escolares. Henrique desligou com o coração simultaneamente partido por anos perdidos e esperançoso pela possibilidade de reconstrução. Isabela,
que havia observado toda a ligação com a intuição aguçada que crianças têm para momentos emocionais importantes, aproximou-se e segurou sua mão com seus dedinhos pequenos mas firmes. Ele vai gostar de mim quando vier, papai. Vai amar você tanto quanto eu amo, princesa. Naquela noite, enquanto colocava Isabela para dormir, um ritual que havia se tornado o momento mais precioso de seu dia, Henrique refletiu sobre a jornada extraordinária. Papai, Isabela murmurou sonolenta, abraçando seu urso de pelúcia. Amanhã podemos fazer panquecas de novo? Mesmo se você queimar um pouquinho, podemos fazer panquecas todos os dias se você quiser, meu amor. E você vai estar aqui quando eu acordar de manhã? Sempre, sempre. Henrique prometeu solenemente, beijando sua testa com ternura infinita. Para todo sempre. Isso é uma promessa que nunca vou quebrar. Enquanto Isabela adormecia pacificamente, Henrique permaneceu sentado ao lado da cama, observando a criança que havia transformado completa e irreversivelmente sua compreensão sobre amor, família e o verdadeiro significado de riqueza. Tom reflexivo final. Pela primeira vez em décadas inteiras, Henrique Almeida estava verdadeiramente em paz consigo mesmo. Não por causa de dinheiro, poder ou sucesso empresarial, mas porque finalmente entendera que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias ou propriedades. Se mede em abraços às 2 da manhã, em panquecas queimadas no café da manhã, em desenhos coloridos na geladeira. Se mede em uma criança que dorme pacificamente sabendo que é amada incondicionalmente. 5 semanas haviam passado desde aquela ligação telefônica. Henrique havia ligado para demitir Clarice Oliveira. Mas foi Isabela, uma menina de 6 anos em desespero absoluto, quem atendeu. E naquele momento, absolutamente tudo mudou. Porque às vezes, é preciso que uma criança nos ensine o que realmente significa ser humano. Às vezes, as ligações mais assustadoras de nossas vidas podem nos levar aos milagres mais bonitos. E às vezes, salvar alguém significa, na verdade, ser salvo. Se você gostou dessa história, siga o canal para assistir mais histórias emocionantes como essa. Me fala de que cidade você está assistindo.